Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. Já comecei a organizar a casa. Se puder acompanhar, já arrumei a cama. Vou trocar a roupa dela amanhã, porque hoje eu tô lavando as roupas claras. E como eu tô sempre mudando as coisas aqui em casa, eu coloquei as almofadas originais do sofá de volta lá no sofá, que servia como estofado de cabeceira do quarto dos meninos, das caminhas deles, né? Então, levei de volta para lá e sobraram as 3 almofadas, que eram os apoios das costas lá. Aí, uma eu coloquei aqui, como vocês viram, e a que estava aqui eu guardei no armário. E assim eu revezo. Quando eu quiser só marrom, eu coloco aquela. Quando eu quiser com um toque de branco, eu coloco essa. Aí, claro, eu tirei a manta que estava aqui. E são 3 almofadas. Aí, a outra eu coloquei ali na cama do Pietro, que eu vou mostrar pra vocês. Testei hoje de manhã e eu achei que ficou legal. Porque ele reclama: mãe, por que você tirou a almofada daqui? Que agora fica mais fácil de eu bater a cabeça na prateleira. Então, eu decidi testar lá e deu certo. Eu vou fazer aquela limpezinha básica de sexta-feira. Vou tirar o pó dos móveis aqui, das mesinhas de cabeceira, da cômoda, aqui dessa prateleira. Enfim, vou dar aquela limpezinha básica para o final de semana, tá tudo ok. Vou aspirar a casa, vou passar um paninho. E aí, o que eu for fazendo, eu vou compartilhando com vocês. Até nem ia gravar esse vlog, mas eu sei que muitos gostam de ver a rotina do dia a dia, né? Limpando, arrumando, organizando. Então, eu disse, por que não? E você sempre me pede, Gra, como é que amanhece a tua casa? Aqui em casa amanhece, depende, né? Depende muito. Mas a maioria das vezes é organizado. Como vocês viram, as roupas de cama, é claro que estão sempre fora do lugar, porque nós dormimos. Algum brinquedo do André espalhado. Aqui tem uma bola. É uma bola de tecido, que é aquelas que eles podem jogar dentro de casa. Aí tá aqui.
E tinha ali o banquinho dele que eu já guardei. E coisinhas assim, normal, lá no quarto também, nas caminhas eu já arrumei, porque até então eu não ia gravar nada, né? Porque é um vídeo de rotina. Mas eu já organizei o quarto deles, assim, mais ou menos, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá as almofadas na cabeceira do Pietro. E aí, o que for fazendo, eu vou mostrando. A cama do Pietro fica uma parte embaixo da prateleira que nós criamos aqui. Então ele reclama, mãe, você tirou a outra almofada e agora às vezes eu bato a cabeça. Porque além do travesseiro que ele dorme, tem mais esse travesseiro. Então eu decidi colocar, testar, né, pra ver se ia dar certo. E deu. É claro que ficou partes fora da cama, porque a almofada é maior. Mas tá tudo bem, gostei. E vai ficar confortável para ele. Sempre estou deixando a casa confortável para todos nós, que não adianta ser uma casa bonita, eu só colocar coisas pela beleza e que não funcione. E o quarto dos meninos é a parte da casa mais colorida que tem, né? Porque tudo que é deles está aqui e eu adoro, e eles também. Porque é o canto dos meus filhos. Apesar de que eles só vêm aqui para dormir, né? Eles não passam a maior parte do tempo aqui. E o tapete aqui no quarto deles ficou muito melhor. Gostei bastante. A cadeira aqui corre normal, então é um tapete firme, não é daqueles que fica escorregando, porque aqui como é piso de madeira, então o tapete adere melhor do que no piso frio. E tá ótimo, gostei bastante. E aqui de manhã eu gosto de deixar as cortinas mais abertas. Eu só fecho elas mesmo no final da tarde, quando o sol vira e pega exatamente aqui dentro. E as minhas plantinhas, parecidas com 11 horas, mas elas não são 11 horas, estão lindíssimas. Eu vou mostrar para vocês de mais perto. E aqui o cantinho do André, né? Que André é único. André gosta de decorar a casa que nem a mãe dele. Tá sempre mudando as coisas de lugar. Lembra a última vez que eu limpei aqui, que eu tinha tirado um pouco dos brinquedos e ainda falei que ele iria recolocar? Então, já não está mais como eu arrumei, mas sim como ele arrumou. E eu deixo porque é o meu filho tendo vontade, sendo criativo. E aqui em casa é assim, sempre quando o Pietro tem alguma coisa para ir, que nem hoje ele tem um aniversário para ir, eu peço para ele, filho, você quer ir no aniversário? E aí ele vai me dizer sim ou não. Normalmente ele vai. Porque são coisas que eu acho que a decisão pertence a eles, que afinal de contas é um evento para eles. Normalmente eu levo ele lá no lugar, deixo ele e depois, umas 2 horas depois, eu vou buscar. Eu não fico junto nas festas de aniversário porque eu sempre tenho mais coisas para fazer e é coisa voltada para as crianças e tem os pais dos outros amiguinhos que permanecem no lugar, tem os pais dos aniversariantes. Sábado ele foi em uma cidade vizinha, era um almoço e é assim, então o Pietro já decide pelo aquilo que ele acha que é melhor para ele. E o André é a mesma coisa. É claro que os meus filhos não têm o poder de decisão em tudo. Eles decidem naquilo que eu acho que é importante para eles, porque crianças têm que crescer maduras desde o começo. Que se você deixar para tornar uma criança madura quando estiver na adolescência, vai ser muito mais difícil. Porque nós sabemos que a adolescência é uma das fases mais complicadas de qualquer ser humano. Então, aqui em casa, eu faço com que eles se sintam mais independentes, mas com responsabilidade desde cedo. E o Pietro é um menino extremamente maduro pela idade que ele tem. Ele não é muito de querer aparecer nos vídeos, de querer conversar, mas se vocês conhecessem o Pietro um pouco mais, conversassem com ele um pouco mais, participassem do dia a dia dele, vocês iam se surpreender muito com o meu filho. Até eu, por ser mãe dele, me surpreendo às vezes com alguma das atitudes dele, assim, pela maturidade. Teve um dia que nós estávamos indo no parquinho e passou um outro menino e estava falando mal de um senhor. Por que deixa um senhor, um velho, ele usou a palavra velho, por que deixa um velho dirigir? Pietro
Mãe, eu achei tão feio a forma em que o menino falou no telefone, chamando uma pessoa de velha. Eu acho que ninguém é tão velho a ponto de ser descartado. Ele disse assim, nossa, aquilo foi assim, bem profundo para mim, para vir de uma criança que só tem 8 anos. Ele disse, eu jamais chamaria um senhor de velho. Eu chamaria pelo nome ou então uma pessoa anciana, que é a palavra que se usa aqui para descrever uma pessoa idosa. Então tem coisas assim que me surpreende muito no meu filho. Aí uma outra vez também, ano passado, eles ganharam uma caneta diferente de uma das professoras que não permaneceu na escola, que são as auxiliares, né? Então, cada ano elas vão para um lugar. E ela deu uma caneta para cada um na escola. E aí ele tinha essa caneta, ele não usava, porque aqui não se usa canetas que são permanentes, né? Eles usam as canetas, aquelas que são apagáveis, enfim. E aí ele estava indo para o inglês e o coleguinha dele tem essa caneta também igual, né? Igual do Pietro. E um outro amiguinho de uma outra turma pediu essa caneta para esse menino. Aí o menino disse, não, eu não vou te dar. Aí o Pietro disse assim, se você quiser eu te dou a minha. Aí o menino aceitou, né? Aí ele deu a caneta que ele tinha ganhado, deu para outro menino. Ainda que perguntei para ele, filho, mas você não tinha ganhado essa caneta de uma das maestras que você gostava tanto ano passado? Ele, sim, mãe. Eu disse, mas você não ficou chateado de dar? Ele disse, não. O menino queria, eu tinha. Para mim, ela não é útil. E outra, as melhores lembranças que eu tenho da minha professora, eu tenho no meu coração. Nossa, aquilo foi tão, assim, tocante. Eu ouvi isso do meu filho, uma criança. Ele disse assim, para mim, as melhores memórias eu carrego no meu coração, na minha cabeça, e não nos objetos, mãe. Os objetos, aquela caneta, eu dei para o menino, mas amanhã ou depois ela ia secar e o que eu ia fazer? Jogar fora. Então, eu prefiro dar para ele que ele ia usar e carrego as memórias da minha professora no meu coração. Então, é maturidade, isso é maturidade numa criança. E eu sou muito orgulhosa, né? Mãe coruja, não adianta, eu sou muito orgulhosa de ouvir das outras pessoas como é que o meu filho se comporta, como é que ele é. E é gratificante, que é sinal de que eu e o Léo estamos fazendo um bom trabalho. É claro que eles têm os seus momentos de rebeldia, como toda criança, mas a maior parte das vezes os meus filhos são aquilo que nós somos em casa. Uma casa que tem amor, transborda amor. Uma casa que tem paz, transborda paz. Influencia nas pessoas que estão junto, que vêm na nossa casa. É aquilo, né? Você atrai aquilo que você irradia. E se você irradia coisas boas, tudo flui ao teu redor. As coisas só têm aí pra frente. As pessoas gostam de estar perto de você. Deixa eu mostrar aqui as plantinhas, que às vezes eu me empolgo, né? Fico conversando com vocês, mas eu sei que vocês gostam, vocês me pedem. E no vídeo da decoração final do corredor, eu e o André estávamos falando um pouco em italiano, porque muitas de vocês já tinham me pedido em vídeos anteriores, Gra, fala para nós, conversa em italiano para nós conhecer um pouco da língua, saber como é que é. Mas não adianta eu vir aqui falar em italiano para vocês não vão entender, né? Quem não conhece a língua não vai entender nada. E o tradutor nem sempre vai traduzir aquilo que eu falo. E como é um vídeo que está no canal com o áudio principal português, então se eu falar em outra língua, ele não vai traduzir. E aí foi um pouquinho, só um pouquinho mesmo da nossa conversação ali, um basiquinho. E para que vocês conseguissem entender sobre o que eu e o André estavam conversando, porque era aquilo ali, a gente estava arrumando, limpando, e aí compartilhei um pouquinho só. Aqui em casa nós falamos italiano e português, sempre, as duas línguas principais. E em breve iremos começar a falar inglês. Sim, temos que aprender inglês aqui na Europa.
quero que os meus filhos aprendam inglês, porque o inglês, aonde você for, em qualquer lugar do mundo, alguém vai sempre falar inglês. Já português e italiano, não. Então, o inglês é muito importante e aqui em casa, não digo esse ano, mas a partir do ano que vem, nós vamos começar a introduzir a língua inglesa na nossa conversação do dia a dia para tornar uma rotina, para que o cérebro comece a processar e que nós aprendamos. O Léo fala inglês, né? Então, eu e os meninos temos que começar a praticar, que nem a gente fez com o italiano, para aprender, porque moramos na Europa. E onde quer que nós vá aqui, se não falam italiano, vamos ter que falar inglês. É muito importante. E conhecimento nunca é demais, né? Então, falar outras línguas é muito importante. A menos que você não pense, não planeje em sair do país onde você está, e você não precisa se preocupar em falar em outra língua. Mas que nem eu sempre digo, eu sempre tive uma vontade de morar fora, mas nunca imaginei que seria a Itália. E aprendi italiano, estou aprendendo ainda, porque parece ser fácil, mas não é. Tenho que aprender muito ainda italiano, mas devagarinho, é aquela coisa. É imersão, você tem que ir praticando todo dia. E o nosso cérebro, depois de uma certa idade, já não é mais que no cérebro de uma criança. Pietro é fluente em italiano, André também fala muito bem, mas nada melhor que aperfeiçoando. E hoje está um dia bem bonito, tem poucas nuvens. Ontem choveu, hoje acho que não chove. Eu não vou lembrar o nome específico dessa plantinha aqui, mas ela não é 11 horas, é uma outra planta. E eu vou pesquisar, daí eu deixo na tela para vocês como é que é o nome. Então, estão lindíssimas e agora é o período. Aí daqui a pouco, mais tarde, quando fica mais quente, elas abrem bem as flores ficam bem abertas. E no final do dia elas se fecham. Então eu tenho esses 2 vasos e um outro do outro lado ali. O gerânio também tá lindíssimo. Eu quase perdi ele, mas olha quantas flores. Eu podei, como tem que fazer feita a poda. E no inverno ele quase se foi, mas agora tá cheio de flores. Esse aqui é o outro vaso, ó. Também ele tava bem feinho, mas olha, depois quando eu abrir mais as flores, eu mostro pra vocês como é que elas são bem abertinhas. Nessa minha arrumação dos armários, eu encontrei 2 puxadores igual a desse armário aqui, ó. Então eu vou substituir esses aqui que são de madeira por esses 2 que são iguais aqui. Os puxadores ficam todos iguais. Esse aqui é madeira, esse que eu vou tirar agora, e o que eu vou colocar é de porcelana. Eu comprei na IKEA, quando eu comprei a cozinha, né? Tomara que esconda os buracos que tinham ali. Eram 2 buracos dos antigos puxadores. Não sei se eles já tinham sido trocados. Enfim, vamos ver se vai tapar que nem o outro. Mas eu acho que sim. Que bom que esconde o buraco de baixo. Que eu não quis tampar quando eu pintei esse armário, porque eu não sabia que tipo de puxador eu ia colocar e qual dos buracos eu iria usar. Então, que bom que vai dar certo esse aqui. E por dentro eu mantive a cor original marrom, então eu não quis pintar a parte de dentro, porque eu achei que ia gastar muita tinta e que não teria necessidade, porque o que me incomoda mesmo era por fora do móvel. Ficou bem melhor, porque agora os puxadores combinam. E esses que eu tirei, eu vou colocar aqui na porta que falta. E vai ficar um diferente do outro, porque esse aqui é diferente, mas tudo bem. São um pouquinho só diferente. E aí o outro eu guardo. Vamos ver, né? Como eu imaginava, o parafuso é curto. Ai, ai. Eu não me lembro onde que tá esse aqui, que o André tava brincando.
Vamos ver se esse parafuso aqui passa. E passa, mas é pouco, então tem que ser um pouco mais comprido. Espero que esse agora não seja muito comprido. E que encaixe aqui no buraco. Aqui em casa eu só não dou jeito para aquilo que não tem jeito, porque de resto eu sempre procuro dar um jeito para arrumar. Esse aqui tá cheio de cola. Que até então eu tinha colado, porque eu não tinha parafuso do tamanho certo. E era um provisório que ficou e que agora tem que arrumar, né? Que depois disso soltou, porque é o que a gente mais usa para abrir essa porta. E aí, querendo ou não, ele acaba soltando. Esse armário era preto. Muito feio, coitado. E eu não quis trocar também, né? É um armário bem útil. Cabe um monte de coisa aí dentro, as malas estão tudo ali em cima. E aí eu pintei tudo de branco. Só que a tinta que eu usei aqui é tinta de parede, normal. Eu testei, deu certo e deixei. E aqui eu tenho que retocar, porque quando saiu, descolou, arrancou um pedaço da lâmina aqui. Aí eu só dei a primeira de mão de tinta. Mas eu tenho que retocar a tinta nas paredes, que sempre tem uma marquinha. Por causa do meu aspirador velho, eu tava sempre batendo nas portas, ai, que aquilo me incomodava. Então descascou, eu tenho que retocar. E aí eu aproveito e retoco aqui no armário, porque a tinta de parede que eu usei deu certo. Então tá de boa. Mas acho que eu vou ter que deixar o parafuso 6 aqui. Esse aqui é muito comprido agora. Perfeito. Algo também que eu fiquei adiando para arrumar e era só colocar o parafuso. Já vou aproveitar antes que eu esqueça e tirar dúvidas de vocês. Gra, por que você não colocou a sapateira nessa parede? Porque não dá para colocar nessa parede. Porque lembra que eu falei que aqui tem essa prateleira aqui e aqui embaixo tem uma prateleira de mármore? Então, se eu colocar a sapateira aqui, ela dá o tamanho certinho. Mas eu não posso colocar nenhum banco aqui embaixo, porque cada vez que sentar, vai bater a cabeça. Então, por esse motivo, tem que ser assim, porque não é confortável e não é seguro colocar um puff para sentar aqui, ou o banquinho que seja, vai bater a cabeça. E muitas gostaram do puff aqui, mas que nem eu falei, para mim fica muito engombrante, digamos assim, muito... não é proporcional. Fica muito uma coisa em cima da outra. E o banquinho eu trouxe essa leveza. E aquele puff é mais alto do que esse banco. Então, ainda mesmo assim, para os meninos não era confortável para sentar para calçar o sapato. E esse aqui é perfeito, tanto para um quanto para o outro. Não adianta ser bom para o Léo e para mim e não ser bom para os meninos. Tem que funcionar para todos. E esse banquinho aqui funciona para todos nós. E a cozinha tá assim, organizada. Tem um copo aqui que o André tomou uma aguinha. De manhã, o que os meninos comem? Iogurte. Aquele iogurte do vidro que eu mostrei para vocês, que ele não tem açúcar. Aí eu coloco um pouquinho de mel, porque para não ficar tão sem açúcar. E aí tem as granola, as sementes que eu coloco para eles comer de manhã. Então, durante a semana é isso que eles comem, iogurte no café da manhã. Ou então o André come cereal com leite. Mas não é aquele sucrilhos, aquele cereal. Às vezes eu compro aquele redondinho parecido com Nescau cereal aí do Brasil. Aí eu compro quando ele pede. Mas normalmente é como se fosse uma granola, só que ela é para comer com leite. Não é para comer com iogurte, porque ela tem uma consistência mais firme. Então, com leite vai deixar ela um pouco mais macia e não tão dura. Então, é isso que o André come de vez em quando ele me pede. Eu é café, pão com banana e pasta de amendoim, que é o que eu como de manhã. Ou então, de final de semana, quando estamos todos em casa, a gente faz um ovo mexido,
faz uma coisa mais elaborada. Mas se não, no nosso dia a dia é iogurte, os meninos, iogurte ou granola, né, com leite. O Léo também come o que eu como, pão, banana e pasta de amendoim. Por que nós comemos pão, banana e pasta de amendoim? Pasta de amendoim é porque ela é fonte de proteína e energia, né? O amendoim é riquíssimo em muitas coisas para nós, principalmente na idade em que nós vamos entrando. Banana é muito importante comer banana pelo menos uma vez por dia, porque ela ajuda muito nas cãibras. É bom para tudo, né? Então nós comemos de manhã pão, um pão integral, normalmente são pães integrais aqui em casa. Pão, banana e pasta de amendoim e uma xícara de café. O Léo gosta de café de moca. Eu já de manhã o café de moca para mim é muito forte. Então eu prefiro fazer um café solúvel que eu coloco um pouquinho de leite e aí ok. Aí depois, mais tarde, aí eu posso tomar um café de moca que não vai me dar nada. Porque senão, se eu tomar um café muito forte, me dá aceleração. E um tipo de tremedeira, assim. É o excesso de cafeína logo de manhã. Então, eu evito. E aí a cozinha não fica bagunçada. Porque a outra coisa também que eu costumo cobrar bastante dos meninos. Hoje em dia eu ainda arrumo, né, o iogurte para eles enquanto eles se organizam de manhã. Eu venho para a cozinha e organizo o que eles querem comer. Preparo ali o iogurte e coisa. Mas eles terminam de comer, eles pegam o seu bowl e colocam aqui. Todas as refeições eles terminam de comer, eles pegam os seus pratos e colocam aqui. E aí daqui eu coloco na lava-louça, ou então se eu vou lavar na mão quando é pouquinha, eu cuido disso. Os meninos me ajudam a cozinhar. Quando nós vamos no mercado, eles ajudam a fazer as compras para eles terem noção de quanto custa as coisas. Eles ajudam a limpar a casa, arrumar tudo, mas nem sempre eu gravo para vocês, porque são rotinas diferentes. Então, normalmente quando eu gravo é porque eu tô sozinha. E para mim é mais fácil daí. Mas quando eles estão em casa, todos ajudam, inclusive o Léo, né? Todo mundo ajuda aqui, faz a sua parte. Por isso que a nossa casa é organizada. E eu sou de procurar manter tudo organizado. Não que não tenha bagunça. Lá na mesa da sala tem uns cadernos, uns livros, umas agendas em cima da mesa. Agora eu vou trocar o lençol que tá ali no sofá. Então são coisinhas assim, mas não é aquela casa bagunçada, sabe? Porque casa bagunçada é mente bagunçada. A gente já levanta de manhã com... Se você levantar de manhã numa casa bagunçada, teu dia não vai ser produtivo. Parece que tá tudo bagunçado. E se você mantém uma rotina com tudo organizado, tu consegue ser organizado na vida. Pelo menos eu cresci assim, né? Uma casa muito organizada, muito limpa. Minha mãe não chegava a ser maníaca por limpeza, mas a minha mãe gostava de tudo muito limpo. E eu mantenho isso aqui em casa hoje. Aí vocês me pedem, mas essa cozinha não é engordurada? Não, porque gordura na cozinha é o tipo de alimento que você cozinha, da forma que você cozinha, que vai a gordura espalhar pela casa. Não temos coifa aqui por opção minha, eu não quis, porque eu queria uma cozinha limpa que nem ela é hoje. Vai gordura para as coisas? Mínimo, que nem faz 3 meses que eu não lavo essas louças aqui. E se eu passar o dedo, elas não estão com aquela gordura grossa, né? É levemente e um pouquinho de poeira, que eu tenho que fazer manutenção assim que der. Outra coisa que vocês sempre me pedem, Gra, como é que tá a tua bancada depois de quase 2 anos, né? 1 ano e meio que nós temos ela. Normal. Normal, não tem nada de... Porque como isso aqui é uma madeira, então ela não gosta de água. Isso aqui não é feito para alguém que gosta de movimentar com bastante água. Lavo a louça normalmente, lavo a louça aqui sempre, todos os dias, seja coisas que não vão para lavar louça, ou então, que nem essa semana. Essa semana vai ser a primeira vez que eu vou ligar a lava-louça. Por quê? Porque era todo dia pouquinha louça, então eu achei melhor lavar na mão. Como é que eu faço? Tenho sempre um paninho aqui na pia. Na hora de eu lavar a louça, se respinga água aqui, automaticamente eu já seco.
E aqui o resto da coisa é a mesma coisa. Isso aqui não é para cortar diretamente em cima, não é para você colocar nada molhado e deixar por muito tempo. Como é que eu cuido dela? Eu encero. Então, a próxima vez que eu for fazer faxina na cozinha, eu vou encerar a bancada e aí eu mostro para vocês como é que eu faço. Mas é uma cera normal de móveis que eu passo aqui para ajudar a proteger. Não pega fogo? Não, porque são tampos feitos exclusivos para cozinha e que são anti-chama, então não pega fogo. Esquenta aqui ao redor do fogão, mas não vai pegar fogo. O que eu acho sobre bancada sem área molhada? Me adaptei super bem. Se no futuro eu for ter uma outra cozinha, não terei mais pias com aquela parte molhada, que é o rebaixo, né? Não, eu nunca achei bonito aquilo. Para mim funciona assim, é a primeira vez que eu tenho assim, sem rebaixo, e com madeira ainda, então funciona super bem. Por quê? Porque eu cuido das coisas, porque os meninos cuidam, porque o Léo cuida, então dá certo. Mas se alguém não tem esse cuidado que eu tenho, não vai funcionar. Motivo principal por nós ter escolhido uma cuba dupla. Lavo aqui e deixo escorrer aqui, ou então vice-versa. Se eu tivesse escolhido só uma, como era a ideia, eu teria comprado um escorredor com bandeja. A Maria até tem um escorredor com bandeja. Ela é um escorredor que tem a bandeja embaixo, então você coloca as louças, a água não vai cair aqui em cima, vai cair dentro da bandeja que depois você coloca aqui. E aqui na Itália é muito comum ter o escorredor de louça embutido dentro dos armários, eles chamam scolapiatti. Por que eu não quis móveis aéreos aqui nessa cozinha? Porque a cozinha aqui, ela não é tão grande, então se eu colocasse aéreos aqui, iria estreitar ainda mais o ambiente, coisa que eu não queria. E também porque eu não gosto de armários aéreos. Eu sou baixinha, para mim não funciona. Não é algo funcional, porque eu só vou alcançar na primeira prateleira, que nem é aqui, e o resto do armário vai ser inútil. Ou então eu vou colocar coisas ali em cima que eu nunca mais vou ter contato e nem vou ver. Então eu disse pro Léo, eu não quero armários aéreos aqui nessa casa, porque para mim não funciona. Eu disse, por que nós vamos gastar um dinheirão com móveis que não é barato? Você sabe que essa cozinha é IKEA e tudo é pago separado. Você não compra coisa, vou lá e compra a cozinha. Não, cada acessório que tu adiciona é pago. Até as dobradiças das portas não estão incluídas no valor da cozinha. A não ser que você vai lá e diz, eu quero essa cozinha. Aí o valor tá todo embutido. Mas são vários tipos de cada acessório. Então, dependendo do acessório que você escolhe, é mais barato ou é mais caro. E aí, então, não seria barato para colocar mais móveis aqui em cima e que seriam inúteis. Eu disse para ele, não vamos colocar móveis aéreos, gastar um dinheiro que não precisa, sendo que eu não vou usar. E eu queria uma cozinha diferente. Então, por isso que criamos esses nichos. Foram nós que fizemos, né? E eu adoro. Então, aqui ficam louças decorativas. Não que eu não as use, mas essas são mais decorativas mesmo. Coisas que eu ganhei, né? Então, é gostoso entrar em casa e olhar. Aquilo ali foi fulana que me deu. Essa veio da casa de tal pessoa. Essa pessoa que já não está mais aqui entre nós, provavelmente ficou feliz, né? Ficaria feliz em saber que eu estou cuidando das coisas dela. Então, tudo que tem aqui são presentes. Que nem esse conjunto que tá aqui, as xícaras, lá em cima tá um conjunto de bule, foi presente do meu marido, foi o primeiro jogo de chá que ele me deu. Esses aqui foram presentes da Maria, aqueles ali de cima foram presentes da Tâmila, tem muita coisa que a Tâmila me deu, então é legal, é gostoso entrar aqui nessa cozinha e ver os objetos expostos, além deles serem funcionais, né, poder usar, eles servem para decorar. E agora, semana que vem, provavelmente, eu vou tirar todos daqui, vou lavar, vou limpar, vou encerar tudo, e aí devolvo de volta, mudando alguns detalhes. Agora, se fosse um armário, isso aqui ia ficar tudo dentro do armário escondido.
eu não ia ver. Então, por isso que foi criado esse nicho. É madeira. Aqui se chama... Ai, agora eu não me lembro o nome da madeira que mais se usa aqui. Mas digamos que é como se fosse o pinus aí no Brasil. É um pinheiro bem de reflorestamento, né? Mas tem um outro nome. Mas é como se fosse o pinus aí no Brasil. Que a gente usou aqui. Esse revestimento são pastilhas de vidro que custaram baratíssimos. O Léo não queria, ele queria aquele mais comum, e eu não quis aquele porque daria muito recorte e nós mesmos iríamos instalar e nós não tínhamos a máquina certa para cortar. Então eu escolhi esse que se corta com a tesoura, né? A malha ali entre as pastilhas. Eu que coloquei esse aqui. Aí eu colei, né? Compra massa própria para colar e depois rejunta com um rejunte adequado. E eu adoro, adoro. Simples, baratíssimo, mas que o resultado ficou bem bonito. É clean, é leve e eu adoro. Gosto muito. Gosto da minha casa, da simplicidade. Muita coisa nós tiramos para colocar novos depois, que nem rodapé. A nossa casa não tem rodapé. Não penso em colocar, porque sairia alto o valor. É um lugar para atrair inseto. Os rodapés que tinha aqui antigamente tinha casinha de aranha atrás, tinha formiga, ninho de formiga atrás. E aí eu disse pro Léo, vamos tirar tudo, porque daí nós vamos colocar novos. E bem no fim, depois eu fiz o acabamento, pintamos tudo e decidimos não colocar rodapé, porque se no futuro a gente for mexer em todo esse apartamento, né? Uma hipótese, nós iríamos jogar dinheiro fora com rodapé. As portas aqui, elas não têm o rebaixo que nem as outras, que eram de vidro, e eu pintei de branco, para deixar mais leve. Porque aqui numa ventania, as portas abriram e derrubou os vidros, mas isso com o antigo proprietário. Então, eu e o Léo temos ideia, e mais para frente a gente vai aplicar, e é claro que vocês vão saber, de como fazer essa parte aqui, dar um acabamento em cima das portas, porque a verdade era para nós colocar drywall. Mas, como eu falei, quem sabe no futuro a gente mexa e vai tirar algumas paredes, para que nós vamos gastar dinheiro com uma coisa que depois vai ser tirada. Então vamos deixar assim. Outra coisa que incomoda algumas, umas amam, outras nem tanto, é o piso. Eu amo o piso dessa casa. Seja a parte de madeira, seja esse mármore aqui, porque é mármore. Esse que tá aqui não é cerâmico, é mármore mesmo. Esse prédio aqui, quando foi construído nos anos 60, foi construído por pessoas que tinham dinheiro na época. Então, tem mármore Carrara nesse prédio e tem outros tipos de mármores que são caros, que tem. Mas na época as pessoas tinham condições e então existe no prédio até hoje. Claro que o prédio já está bem antigo, está precisando reestruturar, mas calma, né? Devagar. E quando eu cheguei aqui, confesso que uma das coisas que me incomodou logo de cara foi o piso. Eu disse para o Léo, ai, vamos ter que trocar esse piso. Mas por que me incomodou? Porque as paredes eram coloridas. Então o piso não se destacava, ele brigava com as paredes. Quando eu clareei todo esse apartamento, que o piso se destacou, que ele tem esse destaque sutil, eu amei. Adoro esse piso, ele tem brilho, ele tem história. A única coisa que eu não fiz até hoje, que eu preciso fazer, é rejuntar todo ele de novo para deixar ele uniforme. E eu adoro. Hoje, assim, não trocaria. Mas se no futuro a gente for mexer nesse apartamento, talvez tenhamos que fazer isso, porque onde tem paredes não vai ter piso. E esse piso provavelmente já não encontra mais. Mas aí são projetos futuros, né? Que eu tenho em mente. Se for para ser, será no tempo certo. Eu vou trocar o lençol aqui do sofá, que já tá na hora de trocar. Eu troco uma vez por semana, a cada 10 dias. Porque aqui em casa as coisas permanecem mais limpas. Por quê? Primeiro que a gente não entra de sapato dentro de casa.
Por isso que os sapatos ficam ali na porta. E uma vez por semana eu lavo todos os sapatos. Lavo, né? Limpo a sola, limpo em cima quando tá sujo. E então, querendo ou não, esse hábito que a gente tem de não entrar com sapatos sujos dentro de casa, mantém o resto das coisas limpas. A gente procura cuidar para não derrubar comida no chão. São pequenos hábitos que você tem que mantém a casa limpa por mais tempo. Nosso sofá vermelho, bordô, não sei. Foi, claro, esse veio da casa da Maria e ela gosta de cor assim. E o sofá é bem confortável, uma pena que a cor não é a certa. Penso em fazer capa? Sim, vamos com calma, que nem eu falei, eu não tenho máquina de costura. Para fazer a capa do modo adequado, eu preciso de uma máquina. The place is loud, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite, so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see if you're the soul, just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time. Lost in the crowd, but yeah, you drown out the sound. I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in my head? Delusional to Gra, por que você não compra um sofá do jeito que você quer? Não é prioridade. Se a gente tem esse aqui que é confortável, por que eu vou gastar um dinheiro que eu posso gastar em outra coisa que é prioridade só para satisfazer uma vontade? Não, vamos por prioridades. Não gosto da cor? Dá-se um jeito, ó. Coloca uma manta, coloca um lençol. E assim vai indo até eu conseguir comprar um sofá do jeito que eu gosto. At least we stand a chance then, right? It's been years and it still kills me. Your dynamite, so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see if you're the soul, just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, I'll leave alone and just like that I'm back to being sober. We'll leave it all unsaid 'cause this way will never be over. You'll leave alone and just like that. E pronto, sofá forrado. Só não vou trocar as capas de almofada, porque também acho que não preciso agora. Então, tá ótimo assim. You keep me on my feet. I'll move to the beat, my favorite song. Keep it on repeat. Please don't let it fade. Just say you want. I follow every sound. Just say you want. I won't let you down. So we can dance through the night. Pronto.
Aí vocês falam, mas a tua casa é limpinha, Gra. Mas ó, o pó. Não existe casa 100% limpa, sempre vai ter pó. Aí agora eu vou passar um paninho. E tá ok. O que eu gosto desse aspirador é pela praticidade dele. Ó, não tá cheio, mas eu costumo aspirar e já esvaziar o reservatório aqui. Lavo uma vez por semana e tá tudo certo. Mas é poeira mesmo, não tem outra coisa. E dura muito a bateria dele, por ele não ser os top de linha, né? Mas tô bem contente, é prático. Posso usar para aspirar o que eu quiser. Falando nisso, eu tenho que aspirar o nosso carro que tá precisando. E agora eu tenho aspirador sem fio, então é fácil de fazer isso lá na garagem. Casa aspirada, a máquina já parou, já vou colocar a roupa no varal. Eu tenho todos os meus paninhos de pia aqui para colocar de molho. E por que eu gosto de colocar as camisetas, parte de cima, normalmente, das nossas vestimentas no cabide? Além de não ficar marcado, economiza espaço no varal, principalmente para quem tem pouco varal, que nem eu. Então, economiza muito varal. E as camisetas no geral, não ficam com a marca dos grampos aqui embaixo. Ou se você coloca ela sem grampo, mas ela fica marcada aqui no meio, né? Você vai colocar normalmente na metade. Se você não usa esse modo ainda para secar a camiseta, super indico, mas compre cabides de plástico. Não compre cabides de madeira ou qualquer outro material para colocar a roupa secar, porque vai manchar. E de preferência brancos, porque os plásticos preto pode ser que soltem tinta também. Vai ficar exposto, né? Normalmente você vai colocar no sol. Gra, por que você vira as roupas do lado avesso para secar? Por 2 motivos. Para que o sol elimine o resto de bactéria que tenha sobrado, que não saiu tudo no processo de lavagem, e para que o sol não desbote as roupas. Agora que eu seco no sol, né? Se eu seco na sombra, aí não vai fazer diferença nenhuma. Mas agora que eu seco a roupa no sol, sim, viro todas do avesso. Principalmente roupa escura. Senão pode ser roupa nova, se você deixa secando no sol do lado certo, por muito tempo, logo logo a roupa já tá com cara de velha, porque vai desbotar. E as roupas ficam no varal agora, em média 1 hora e meia, já está tudo seco, aí eu recolho tudo. Não costumo também deixar a roupa torrando no varal, é só o tempo necessário para ela secar. Tem algumas que já foram lavadas do lado avesso, que é o jeito certo, mas em relação a isso eu não me preocupo, o lado que eu tenho que colocar para lavar, mas para secar sim. Todas do avesso. Eu tenho fronhas aqui porque eu troco 2 vezes por semana, né, das camas. Então, as extras que vai sujando, aí eu coloco lavar junto com as roupas brancas. Brancas não, roupas claras, né? Que aqui você pode ver que tem brancas, roupas de cores claras, eu lavo sempre juntos.
Claro que não pode soltar tinta, mesmo as que sejam de tons claros. Se soltar tinta aí, estraga tudo. A máquina é boa? Sim, a melhor que eu tive até hoje. É Samsung a minha. Produto Samsung, né? Se não tenho que reclamar. A lava-louça, vocês me pediram que marca é. Hoje eu tô tirando dúvidas das pessoas novas que estão chegando. Eu sei que as antigas que estão aqui comigo já sabem. Mas a minha lava-louças é Bosch. Se não me engano, não tem mais no Brasil. Não tenho certeza, mas foi isso que eu vi, que eu acho que a Bosch não vende, né? Não está mais no Brasil. E se não estiver mesmo, é uma pena, porque é maravilhosa. Os produtos Bosch, para mim, são perfeitos. São os melhores que eu já tive até hoje. E agora é só colocá-las para secar. You're my melody. No, we don't need to think twice. It's alright. You're my melody. You're my melody. Don't let it fade away. You're my melody. Don't let it fade away. You've got what I want. Take it on. I'll be waiting for you. Pronto, roupas no varal. Seguimos aqui a programação de organização. Bom, casa ok, tudo limpo, tudo organizado. Também limpei o banheiro. E agora... Daqui a pouquinho tem que buscar o Pietro. Hoje ele sai uma hora mais cedo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho, né, das coisas que eu faço, que eu compartilho com vocês. É pouquíssimo mesmo. E... tirando algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas que eu vi em alguns comentários. De onde são as camélias? Da Temu. Que cor são as paredes aqui em casa? Branco. Aqui não existe tons de brancos diferentes. Pelo menos nas lojas em que eu fui, quando nós estávamos atrás de tinta, só existia tinta branca. Existem várias cores, né? Uma cartela gigantesca de cores, mas branco é branco. E aqui as cores são meio padrões. Aqui não se pode pintar a casa do lado de fora da cor que você quer. Não. Aqui não se pode fazer o que normalmente a gente faz no Brasil. Eu quero pintar minha casa de cor de rosa. Vai lá e pinta. Aqui não funciona assim. Aqui existem regras da comune onde você vive que você precisa seguir. Senão você acaba sendo multado e tem que reverter o que você modificou. Então, é bem complicado reestruturar uma casa, um prédio, seja lá o que for. Você precisa de várias autorizações, você precisa seguir várias regras e que eu acho legal, porque quando se existem regras, as coisas funcionam de uma maneira melhor. Falam que a Itália é muito burocrática, igual o Brasil. Aqui a burocracia, pelo menos na região onde a gente está, é mais rápido as coisas. Aqui tudo é online, você tem que tudo fazer agendamento para qualquer coisa que você queira fazer, agenda primeiro. Não adianta ir lá bater na porta que você provavelmente não será atendido. E o agendamento é feito telefônico, online. Mas 90% das coisas que você precisa fazer, agenda tudo online. Em relação à saúde também, agendamento online, tem algumas situações na saúde que demoram um pouco mais do que outras. O André tem que fazer os reforços da vacina dele agora em junho, mas eles mesmos
nos enviaram uma correspondência avisando da data em que tinha sido agendada. E aí agora, dia 5 de junho, o André toma os reforços finais das vacinas dele. Para mim, veio também uma carta me convidando a fazer os exames ginecológicos anuais que nós mulheres devemos fazer. E aí é só agendar no sistema de cada região, né? Aqui o sistema de saúde do Piemonte é tudo online. Então eles me mandaram uma cartinha me convidando a fazer os exames. Não é obrigatório, mas se quiser fazer, ok. É bem fácil, eu acho, pelo menos, muito mais simples e mais rápido, mais fácil do que no Brasil. Se eu tiver que pagar alguma coisa por algum exame, que nem quando eu fiz o check-up ali no começo do ano, começo do ano não, acho que foi o ano passado, eu paguei 45 euros por 40 exames. É um valor simbólico. Idosos não pagam, crianças menos de 6 anos não pagam nada, e nós pagamos porque o nosso rédito, no caso a nossa renda, ultrapassa o valor para ser de graça. Então eu acho muito tranquilo. Consulta, se você quiser pagar, ok, você tem os médicos particulares. E odontologia também é particular. Quando eu precisei levar o André, a gente agendou, eles não me cobraram nada, que nem eu comentei com vocês, que ele caiu e bateu os dentinhos da frente e eu achei que ele tivesse quebrado, e não levei para fazer raio-x, mas não precisou fazer o raio-x e os dentinhos dele voltaram ao normal. Não escureceram, não caíram e não ficaram tortos. Ainda bem, né? Foi mais um susto. E o dentista não me cobrou nada pelo tempo, nem pela consulta, né? Pelo atendimento do André. Nós ainda não fomos em dentista porque a gente foi antes de vir, mas está na hora de ir fazer a limpeza, né? Fazer aquela manutenção nos dentes, que normalmente nós costumamos ir uma vez por ano, a cada 2 anos a gente faz. Então, quando eu for, eu falo para vocês como é que é. Que mais? Vocês estavam me pedindo que agora eu não lembro. Talvez eu faça um vídeo de perguntas e respostas que daí fica mais específico, né? As pessoas vão querer, sentam para ouvir e saber tirar as dúvidas que ainda tem. Vocês me pedem de custo de vida, qual é o nosso custo de vida aqui? Então isso eu vou deixar para falar num vídeo específico, os nossos gastos aqui, uma família de 4 pessoas no norte da Itália, uma das regiões, considerada uma das regiões mais caras. Eu moro no Piemonte, mas sou vizinha da Lombardia, então digamos, aqui é Piemonte. Mas se eu for aqui na cidade vizinha, já é Lombardia. Então, eu tô bem na divisa. E como se fossem os estados aí no Brasil, varia preços, varia regras, varia impostos. Tem uma variação entre os dois estados, digamos assim. E aí, mas eu vou deixar para falar mais para frente com vocês. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E nos vemos em breve.